Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de ligações do além. Histórias assombradas. Algo tentou se comunicar. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ele quando ele tinha 9 ou 10 anos de idade. Foi nessa época que ele presenciou algo que ele jamais pensaria que um dia presenciaria. Ele morava numa casa diferente da que ele mora hoje, porém foi a casa em que ele nasceu e morou boa parte da vida. E nunca, desde que ele nasceu e morava lá até os 10 anos de idade, nunca tinha presenciado nada de estranho ali naquela casa, até esse dia. Ele conta então que estava brincando sozinho no quintal da casa dele. Se ele não se engana, estava brincando de telefonista com um celular velho que não funcionava mais, inclusive que estava sem bateria. E ele se lembra que ele brincava de ficar conversando com outras pessoas, sabe, como se fosse telefonista mesmo. Quando uma coisa muito esquisita aconteceu. Olha, e ele diz que se lembra como se fosse ontem. Hoje ele tem 23 anos, mas ele lembra que ele estava com o telefone falando alto e gritando como se ele tivesse bravo no telefone, que ele queria falar com certa pessoa lá. E ele gritava e falava bravo porque essa pessoa não queria atendê-lo. Brincadeira de criança, sabe? Imaginação de criança. Quando uma voz falou com ele através daquele telefone. Lembrando que era um telefone quebrado, inclusive estava sem bateria. E parecia ser a voz de uma senhora idosa. Era uma voz baixinha, feminina, e dizia assim: Oi, filho, você estava me chamando? Eu sei que era você que estava me chamando. Ele diz que tomou o maior susto da vida dele. Ele levantou, saiu correndo e foi em direção à mãe dele contar o que tinha acontecido. E a mãe acreditou nele porque ele estava visivelmente assustado. Sabia que ele não estava mentindo a respeito disso. Aí ela só pegou o telefone, colocou num saco plástico e levou para a rua. E quando ela voltou, ela disse para ele que jogou esse celular num rio, porque ela sabe que esse tipo de coisa é melhor a gente manter bem longe da gente. A risada no telefone. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há alguns anos atrás com ela e com as irmãs dela. Eles moram em Caruaru, Pernambuco. E aconteceu quando ela trabalhava com o pai dela. Na verdade, ela e as irmãs trabalhavam com o pai e as irmãs estavam ainda chegando na firma do pai dela. Mas antes de chegarem, ela estava tentando se comunicar, ela estava tentando ligar para a irmã dela, para saber se ela já estava vindo, enfim. Só que teve uma hora que ela viu que a irmã dela estava ligando para ela e no mesmo momento ela estava tentando ligar para a irmã também. Mas ela conta que não chegou a dar ocupado nessa ligação, mas ela desligou o telefone. Só que aí a irmã dela chegou ali na firma com o telefone no ouvido, falando alô, alô, e olhando para a moça que nos conta esse relato, perguntou para ela: ué, você não atendeu o telefone? E ela respondeu: não, eu estava tentando te ligar, mas o telefone ficou mudo, aí eu desliguei e esperei você ligar. E a irmã dela disse: então, olha só, e mostrou o celular dela com o número da moça que nos conta esse relato em ligação, como se ela tivesse atendido, como se ela tivesse ali no telefone, a ligação estava rolando. Só que ela não estava no telefone, e aí ela pegou o telefone dela e mostrou para a irmã dela, mostrando que estava desligado. E aí ela pegou o telefone da irmã dela, colocou no ouvido e resolveu falar alô. E ela ouviu um alô bem agudo, assim lá no fundo, alô. E ela falou: quem tá falando? E ouviu o outro: quem tá falando? Lá do outro lado, também agudo. Bom, ela achou que fosse o eco da própria voz dela. Foi quando em seguida desse quem tá falando veio uma risada. Uma risada escandalosa e fina, mas tão alta que até as irmãs que estavam perto escutaram. Na mesma hora elas desligaram o celular, tiraram a bateria, tiraram tudo e deixaram o celular lá desligado. Elas estavam geladas, assustadas. E todo mundo ficou sem entender. Ela disse que já é acostumada com essas coisas, mas demorou um bom tempo para a irmã dela ligar o celular de novo. Celular que tocou desligado e sem chip.
A moça que nos conta esse relato tem aproximadamente 33 anos hoje. Ela é de Limeira, interior de São Paulo, e isso aconteceu com ela no dia 30 de junho de 2017. Ela conta que o marido dela tinha saído para trabalhar e ela ficou sozinha em casa. Eles não têm filhos. Ela conta então que estava deitada, mexendo no celular dela, quando ela escutou um toque de um outro celular. E aí ela pensou que pudesse ser do marido dela e foi olhar. E não era o toque do celular do marido. E aí ela saiu andando pela casa para ver de onde que vinha aquele toque. E aí ela percebeu que esse som vinha de uma caixa que o marido dela tem. O marido dela conserta celulares, então ele tem uma caixa com várias peças, vários aparelhos, muitos deles velhos, enfim. E aí ela abriu essa caixa e começou a remexer para ver qual desses celulares é que estava tocando. Aí ela achou o aparelho e quando ela foi abrir o telefone para ver quem estava ligando, imediatamente que ela pegou e abriu, o celular parou de tocar. Mas ela não ligou para isso. Aí quando ela foi apertar o botão para ver tudo direitinho, ela percebeu que o celular estava desligado sem o chip. Ou seja, era um celular quebrado. Fazia muito tempo que ele estava naquela caixa. E o marido dela nunca tinha mexido naquele celular, porque era um celular que o sogro da moça que nos conta esse relato encontrou no meio da reciclagem que ele faz. E era um celular antigo. Então ela foi, ligou o celular porque ele estava desligado, ligou e foi mexer nas configurações para ver se tinha algum alarme, né, ou alguma coisa na agenda que pudesse ter feito ele tocar, mas não havia nada. E aí ela ficou com ele na mão esperando ele tocar de novo, mas nunca mais tocou. E até hoje ela não sabe explicar o que foi aquela ligação. E como pode o celular estar tocando sem que ele esteja ligado e sem chip? E era um celular antigo. E ela ficou pensando, quem será que ligou? Será que era o aparelho de alguém que faleceu? Mensagem da esposa. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ele, que ele estava assistindo um dos relatos aqui do canal e falava a respeito de uma ligação misteriosa. E ele se lembrou de algo que aconteceu com ele bem parecido, mas no caso dele não foi uma ligação, e sim uma mensagem. Ele conta que na época ele tinha 19 anos, hoje ele tem 24 ou mais, né, dependendo da época que era esse relato. A esposa dele tinha 20 anos e eles tinham 3 anos de relacionamento, eram muito felizes juntos, faziam planos para o futuro. Eles tinham um longo caminho pela frente, porém o destino prega peças. E ela acabou falecendo num acidente de moto, estragando todos os sonhos deles. Ele conta que ficou arrasado, que ele pensou em várias loucuras, inclusive em suicídio. E quando ele foi reconhecer o corpo, foi entregue a ele alguns pertences que estavam com ela. E ele conta que uma semana antes do acidente, ele tinha presenteado ela com um celular novo. Só que o celular agora estava estragado, quebrado, sem bateria, destruído, porque, né, no acidente foi cada peça para um lado. E aquilo que restou, mesmo assim, ele resolveu guardar de lembrança. Guardou o celular dentro de uma caixa e colocou numa gaveta do guarda-roupas dele. 2 semanas se passaram depois do ocorrido e ele ainda estava sem acreditar no que tinha acontecido e implorava por um sinal dela. Foi quando o telefone dele tocou. Na verdade, o telefone dele vibrou e quando ele olhou para a tela, ele viu que tinha uma mensagem ali. E quando ele viu, ele ficou em estado de choque, porque na mensagem ali dizia: você recebeu uma mensagem do amor. Amor era o nome que ele tinha colocado na lista dele, na agenda dele, se referindo à esposa. Mas na hora que ele recebeu, que ele viu isso, ele não estava em casa. Só a hora que ele chegou em casa que ele foi verificar isso direitinho. Inclusive, ele foi até a caixa para ver se o celular ainda estava lá. O celular dela, né, se ele estava naquela caixa, e ele olhou e realmente o celular estava dentro da caixa, dentro da gaveta, dentro do guarda-roupas e sem chip. Aí ele pensou com ele, não pode ser verdade. E aí ele só foi olhar tudo quando ele chegou em casa. Quando ele chegou em casa, ele foi conferir se o celular e o chip estavam dentro da gaveta e estava lá, tudo lá no fundo da gaveta, dentro da caixa, celular, chip, inclusive o celular sem bateria. Aí, assim, sem acreditar, ele resolveu ler a mensagem. Abriu,
leu aquela mensagem que estava escrito o seguinte: Oi, amor, eu estou bem. Não se preocupe comigo. Eu sempre estarei ao seu lado. Beijos, te amo. Mesmo não acreditando muito no que estava acontecendo, ele resolveu falar em voz alta. Se você está mesmo do meu lado, me diga então onde e como eu estou. E no mesmo momento chegou mais uma mensagem no celular dele, dizendo o seguinte: Sentado no chão, de frente para o guarda-roupas, olhando o meu celular e chorando. E depois que ele terminou de ler isso, ele só lembra de acordar no dia seguinte, no chão, com dor nas costas, e depois desse dia ele nunca mais teve nenhum contato com a esposa. Mas barulhos estranhos no quarto dele ainda tem. E ele jura que esse relato é verdade, aconteceu mesmo. E aí, está gostando dos relatos? Então não esquece de deixar o seu like, ok? Telefonema da melhor amiga morta. A moça que nos conta esse relato mora em Gramado e isso aconteceu alguns meses atrás. Hoje ela tem 25 anos, ela diz que o relato não é assustador, mas mexeu muito com ela. Bom, ela conta que tudo começou quando ela teve que se mudar com 15 anos de idade para Brasília. Então ela ficou muito brava por ter que deixar os amigos dela de Gramado, né, e morar nesse outro lugar que ela não conhecia ninguém. E ela conta que a família dela, né, ela e a família foram morar num condomínio que fica em Samambaia. Passado um tempo, ela arranjou uma amiga. Ela conheceu a Calissa. Acabaram que ficaram muito amigas. A Calissa vivia na casa dela, dava bons conselhos, a ajudava em muitas coisas, enfim, se tornaram melhores amigas. Em 2007, elas já eram unha e carne. Só que em setembro de 2007 houve um acidente de carro e a Calissa estava no banco da frente. Ela foi parar no hospital, ficou apenas 5 dias no hospital e a moça que nos conta esse relato não podia visitá-la. Não sei o motivo, mas ela não podia ir. Então ela ficou esperando a amiga sair do hospital, mas não deu tempo, ela faleceu. E a moça que nos conta esse relato não pôde nem se despedir dela. Ela conta que ficou muito triste e depois disso ela não conseguia nem socializar direito. E isso foi até 2010, quando ela conheceu o namorado dela. E então, com o tempo, eles compraram um apartamento em Gramado e ela voltou a morar com ele em Gramado. Já faz uns 5 anos mais ou menos, ela falou que eles moram em Gramado. Ela se transformou em uma agente de eventos e até alguns meses atrás algumas coisas estranhas vinham acontecendo na casa dela. Como, por exemplo, ela coloca o copo num lugar e de repente ele aparece em outro lugar. Ela sempre ficava assustada com isso. Até que algumas semanas atrás aconteceu uma coisa bem estranha. Ela tinha uma festa para ir. Então ela saiu para comprar o presente e voltou. E ela jura que deixou a chave do carro do lado do espelho no quarto dela. E quando ela foi sair para pegar a chave do carro, não estava mais lá do lado do espelho. E ela procurou em tudo quanto é lugar e não encontrou mais essa chave. Acontece que ela não foi mais nessa festa, resolveu não ir, já que nem encontrava a chave do carro, e resolveu ficar em casa e dormir. E quando foi de madrugada, ela recebeu um telefonema. Ela nem pensou que horas eram, ela simplesmente pegou e atendeu. E ela jura que isso não é brincadeira, ela diz que se arrepia só de lembrar dessa história. Ela atendeu o telefone e uma voz de menina disse: Fernanda, eu já tenho que ir. Imediatamente ela reconheceu aquela voz, só que ela não conseguia dizer nada, ela só ficou parada no telefone. Hoje foi o último dia que eu cuidei de você. Te amo. E depois disso desligou. E ela sabe que foi a Calissa que ligou para ela, a voz, tudo, ela sabe que foi ela. Então ela acredita que talvez tivesse acontecido algum acidente, alguma coisa, se ela tivesse ido para essa festa. Foi como se a amiga dela tivesse escondido a chave do carro. Foi então que depois desse telefonema, ela ligou para o namorado dela, histérica, super assustada, gritando, chorando, contando o que aconteceu. O namorado dela estava na casa de um amigo dele. E o namorado disse que ele iria logo para a casa dela, que era para ela ficar calma. E nisso que ela desligou o telefone, ela ficou no quarto dela pensando. Quando ela olhou do lado do espelho do quarto dela, lá estavam as chaves do carro.
E ela termina agradecendo a amiga dela que, mesmo depois de morta, continuava cuidando dela. Ela recebeu o telefonema do amigo morto. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com uma amiga da mãe dela. Ela conta que a mãe dela faz parte de uma associação de artesãos na cidade de Itabuna, na Bahia. E eles têm uma loja onde eles vendem esses artesanatos. Então eles sempre estão ali reunidos naquela loja. E uma das artesãs de lá, muito amiga da mãe dela, tinha um marido que sempre a acompanhava e também tinha muita amizade com os artesãos de lá. Só que o marido dessa amiga dela, o senhor Antônio, tinha a saúde muito debilitada, estava sempre sendo internado. Até que, devido aos seus problemas de saúde, ele veio a falecer. E aí, mais ou menos um mês após a morte do senhor Antônio, estava lá reunidos naquela loja, né, a mãe da moça que nos conta esse relato, a viúva do senhor Antônio, que é amiga da mãe da moça que nos conta esse relato, e os outros artesãos ali. Quando uma das artesãs entra naquela loja e pergunta pelo seu Antônio e fala para a esposa dele: Mas menina, Toinha é cheio de graça, né? Ontem me ligou, ficou fazendo piada e brincando comigo. Perguntou por que eu havia sumido. Cadê ele? Ele vem aqui hoje? E todo mundo ali ficou boquiaberto, sem saber o que falar. Foi quando a esposa do seu Antônio disse o seguinte: Como assim? Ele não te ligou não. Ele morreu faz um mês. A mulher caiu sentada, branca, traspassada, e falou pro pessoal lá: Vocês estão de brincadeira. Como assim Toinho morreu? Eu juro que ele me ligou ontem. Conversei com ele por mais de minutos. E todos afirmaram que ele tinha morrido sim. Foi quando a esposa dele tirou da bolsa dela, abriu a bolsa e mostrou para aquela outra artesã, amiga do seu Antônio, que o celular dele estava ali na bolsa dela, já fazia um mês. Inclusive desligado, desde o dia da morte dele. Ela nunca mais religou o celular. A mulher, assustada e tremendo, começou a chorar. E sem saber o que explicar, só pegou o celular dela e mostrou a ligação proveniente do celular dele, registrado no celular dela, provando que realmente o número dele tinha ligado e ficado minutos conversando com ela ali. E todo mundo ali ficou sem explicação. E a moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu de verdade, faz uns 2 anos mais ou menos. E a mãe dela estava lá quando essa amiga do seu Antônio chegou falando que recebeu a ligação dele e tal. Viu a cara de assustada e de espanto dessa mulher quando soube que ele já tinha morrido. E ela se pergunta, será que ele queria avisar ela que ele morreu? Ele me ligou do cemitério. A moça que nos conta esse relato é de São Paulo, Jabaquara, e isso aconteceu com ela em 2006. Ela conta que tinha um amigo muito querido, eles tinham muitas afinidades, e aqui ela vai chamá-lo de Alucard, porque era um personagem que ele gostava muito. E ela conta que ela e ele tinham um fascínio pelo oculto, então eles sempre estavam conversando a respeito de coisas, né, sobre o oculto, enfim. E em uma dessas conversas, entre uma saída e outra, Alucard falou para ela que ele sabia que não passaria dos 20 anos de idade. Ela conta que nessa época ela devia ter uns 21 anos e ele 18. Ela conta que desconversou e falou para ele deixar de ser bobo, que eles tinham muita coisa pela frente ainda. Tinham muito o que viver e aproveitar. Na época, ela conta que eles tinham um grupo de literatura, que eles se reuniam, né? Reuniam pessoas que gostavam de leitura e poesia, e todos os finais de semana reunia essa galera. Então, ela diz que eles tinham muitos planos para esse ano que se iniciava. E no dia 19 de janeiro de 2006, ela recebeu a ligação de um amigo em comum ali, avisando que o Alucard havia se suicidado. Ela conta que foi muito difícil ouvir isso. Ela ficou arrasada. Imediatamente ela se lembrou das palavras dele, dizendo que sabia que não passaria dos 20 anos de idade. Ela ficou muito triste e se sentindo culpada ao mesmo tempo, porque ela pensou que talvez quando ele tivesse dito isso para ela, fosse um pedido de socorro, e ela não entendeu. Ela conta que o velório dele foi muito triste, que tinham arrumado o cabelo dele de um jeito que ele não gostava. Daí ela foi lá e arrumou o cabelo dele do jeito que ela sabia que ele gostava.
e percebeu que tinham colocado nele uma roupa com estampa, coisa que ele também não gostava. Ele sempre se vestia como um lorde, estilo vitoriano. Era uma alma antiga, talvez ele não se sentisse bem nos anos 2000. Pois bem, o velório e o enterro se passaram e nos dias que se seguiram, ela ainda em luto, voltou a trabalhar. Até que ela recebeu uma ligação no trabalho dela. Coisa estranha, ela falou, porque ela nunca passou o telefone do trabalho dela para ninguém. Todos os amigos dela tinham o número de celular dela. Do outro lado do telefone, ela só escutava uns burburinhos, nada que ela conseguisse entender direito o que falava. E ela falou alô por diversas vezes, mas ninguém respondia. E como ela estava no trabalho, ela pensou que pudesse ser a chefe dela querendo falar alguma coisa, então ela simplesmente retornou a ligação para o mesmo número que tinha ligado. E pasmem, quando atenderam a ligação, para o espanto dela e frio na espinha, do outro lado da linha disse: Cemitério Municipal de Diadema, que foi exatamente onde o Alucard foi enterrado. E aí ela perguntou com a voz trêmula se alguém tinha ligado para a empresa dela. E a pessoa do outro lado disse que não, que ninguém ali tinha usado o telefone nos últimos minutos. E até hoje ela se pergunta se foi ele tentando entrar em contato com ela. Mas não acabou por aí não. Ela ficou por meses perturbada com aquilo, até que uma amiga dela a levou a Umbanda para uma orientação espiritual, para ver se acalmava o coração dela um pouco. E ela confessa que ajudou muito. E na época também a mãe dela frequentava um centro espírita kardecista. E a mãe dela estava muito preocupada com ela, porque ela não estava nem comendo direito, nem dormindo direito. E chegando lá, ela foi orientada a colocar o nome dele nas orações, porque assim como explicaram para ela lá, suicídio na visão espiritual é algo muito complicado. Mas quando ela foi para escrever o nome dele no papel das orações, ela não conseguia se lembrar do nome completo dele. E de repente ela ouviu aqui, no ouvido dela, uma voz de um jeito calmo e claro dizer o nome completo dele. Ela diz que não acredita que tenha sido ele que disse o nome dele no ouvido dela, mas como ela estava ali num lugar de orientação para os dois lados, tanto para o lado físico quanto para o lado espiritual, pode ter sido um espírito de luz que revelou o nome dele para ela. Enfim, há muitos mistérios. Ela diz aqui que só espera de coração que ele tenha se encontrado do outro lado e que tenha encontrado lá a paz que ele não encontrou aqui. Antes de continuar, deixa eu mostrar para vocês a camiseta do ET meditando. Ela brilha no escuro, muito bonita, tá à venda lá na Loja Assombrada. Ela e muitas outras camisetas. Tenho certeza que você vai encontrar uma ou mais que você vai adorar. Bom, pessoal, se gostaram desses relatos, não esquece de deixar um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!